Olá! Começa agora o primeiro episódio do Cotriprosa, o podcast oficial da cooperativa Cotrirosa. E não teria um lugar mais especial para a gente dar o start nesse programa, senão na FenaSoja 2024. E por isso estão comigo aqui no estúdio o coordenador de produção animal da Cotrirosa, Jonathan Machado, e o promotor técnico da GDM Biotrigo, Juliano Santana. Olá! Olá a todos os ouvintes do programa, é uma grande satisfação estar aqui participando desse primeiro programa que eu tenho certeza que vai trazer diversos conhecimentos aí para todos os ouvintes e produtores que estão conosco aqui participando e dando audiência aí para esse programa espetacular que está começando hoje. Da mesma forma também para nós da Biotrigo, Nutrição Animal GDM, é uma honra e um privilégio estar aqui na FenaSoja junto com a nossa parceira Cotrirosa. Isso aí, meninos. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre como potencializar a produção leiteira nas propriedades. Jonathan, tu teria algumas dicas, assim, primeiramente, para os produtores, como melhorar os índices? Certo, Solange. Esse acho que é um tema, assim, chave e bastante desafiador, porque a gente pode estar iniciando esse primeiro programa, né? Eu vejo que, assim, são diversos os pontos que a gente pode estar observando para a gente ter um aumento no desempenho e na rentabilidade das propriedades. E um deles em especial, né, eu vejo que é o mais desafiador, o Juliano acho que vai concordar comigo, né, que diz respeito ao planejamento forageiro, né. O que seria esse planejamento forageiro, né, a grosso modo? Seria o quanto e o que eu tenho disponível para fornecer para os meus animais. Então hoje tem diversas alternativas que a gente pode estar utilizando aí nas propriedades, né, Juliano? Uma delas, por exemplo, o milho para silagem, né, que hoje é o material mais difundido e toda a propriedade, seja ela pasto ou confinamento, pode estar utilizando aí na alimentação dos animais, né? Propriedades a pasto, a participação dessa silagem de milho é menor. Hoje essas propriedades são bastante afetadas também pela questão da estiagem, né, que a gente vinha passando nos últimos anos, né? E numa propriedade que é confinamento, né, é uma participação, uma inclusão maior aí na dieta dos animais. Outra alternativa bastante interessante, e aí entra a questão de a gente ter diversos parceiros, dentre eles a Biotrigo, que trazem aí soluções que encaixam muito bem dentro do planejamento dessas propriedades, né? Uma delas, e que tem aí aumentado o espaço para uso dentro das propriedades, é a utilização dos trigos silageiros, né, Juliano? Isso tem ganhado um espaço muito grande dentro das propriedades, principalmente porque ele não compete com as principais culturas que a gente tem, né, que é o milho e a soja. Então, se pudesse comentar um pouquinho com nós, Juliano, de como o trigo hoje ele se encaixa nesse planejamento para a gente estar conseguindo aí ter mais uma alternativa dentro das propriedades, com o intuito aí de aumentar principalmente a oferta, que tem sido o nosso principal gargalo nos últimos anos, né, para a gente conseguir ter níveis altos de produção, né? De fato, Jonathan, é um gargalo muito importante e também a gente tem que ter um ponto de atenção muito sério e respaldado e também com olho clínico dentro da propriedade, pensando sempre na produção e na segurança alimentar da propriedade e do rebanho. O rebanho hoje consome mais de 80%, o rebanho leiteiro, mais de 70%, 80% da nutrição dentro da propriedade, o rebanho de produção, em lactação, né, Jonathan? Depois tem as vacas secas, novilhas, mas varia, oscila, só um número que a gente vem acompanhando em algumas propriedades. Bem, não é a pretensão da Biotrigo, nunca, produtores associados à Cotrirosa, nós, da Biotrigo, substituir o milho. O milho é soberano na dieta. Mas também eu ressalto, como eu já disse, né, Jonathan, que na situação do inverno, no inverno não existe sol nada melhor do que o trigo silageiro desaristado, e é da Biotrigo. Nós já vamos para um trigo de quinta geração, e a pesquisa nesse exato momento lá dentro da Biotrigo não está parada, está trabalhando. Então, não é um trigo, não é o Energix, como começou lá há 12 anos atrás, que era o Energia, hoje já tem várias melhoras em cima dele, mudanças genéticas para produzir, entrega e com a proteção também, né, Jonathan, de uma produção com uma sanidade muito boa de planta. Então, assim, ressalto, não existe nada melhor do que milho no verão, mas para segurança alimentar, pessoal, não existe nada, agora eu ressalto que não existe nada melhor, é redundante que eu digo, que o Energix no inverno. Eu acho que vale, né, Juliano, só complementando essa tua fala, né,
Comentou agora durante a nossa conversa que 12 anos de pesquisa, né? Então são 12 anos investidos em uma cultura De fato. que venha entrar no planejamento forageiro num período que antes a gente deixava as terras em desuso, né? Botava uma cobertura de solo, enfim, ficava esse período de inverno até às vezes ocioso. Então agora com a vinda do trigo desagristado, né, 12 anos de pesquisa aí da Biotrigo, a gente tem um material que entra numa época do ano onde o risco é menor, ou seja, onde que a gente tem uma distribuição melhor de chuvas, né, Sim. do que vem acontecendo no verão, né? E esse material tem encaixado muito bem nessas propriedades para aumentar a oferta de alimento. E aumentando a oferta de alimento, fica muito mais fácil para nós, enquanto nutricionistas, né, só poder estar fazendo esse trabalho de ajustar a dieta e conseguir fazer um ajuste fino no sentido de aumentar a produção. E hoje o principal gargalo seria a oferta de volumoso, né, e não a qualidade, né? De fato. Hoje nós conseguimos aí através de aditivos, de balanceamento nutricional, né, fazer os ajustes em cima do material desde que ele exista. Se não tiver na propriedade, como é que a gente vai fazer esse ajuste, né? Então aí a gente acaba fazendo, o trigo acaba entrando muito bem no sentido de usar esse espaço de tempo onde que a gente teria um vazio forageiro para ter uma maior oferta dentro das propriedades de volumoso. Acredito que isso vem ao encontro também do que muito se fala hoje, né? De como aumentar a rentabilidade, porque os custos são muito altos desta produção, né? Como vocês veem, assim, o futuro da produção leiteira quando a gente fala sobre isso? Acho que vou fazer um primeiro comentário em cima desse ponto, né? Eu acho que é muito interessante e importante, né? Hoje e sempre, o custo de produção representou, o Juliano até comentou antes, né, em torno de 70%, 80% das despesas que a gente tem dentro de uma propriedade. Só que, entretanto, como a gente faz para melhorar esse indicador, né? Eu acho que nem sempre gastar menos é sinônimo de ganhar mais dinheiro. Hoje eu vejo que estratégias que permitem que a gente aumente a produtividade, aumentem o quanto esse animal, essa propriedade está entregando, seja em termos de leite por hectare, ou de litros de leite, ou de receita por animal, né? Eu acho que seja o indicador mais que a gente deve estar observando, né? Porque se a gente tiver uma maior produção, a gente consegue diluir esses custos. Diluir principalmente o custo fixo, que é o que representa aí mais ou menos 30% do que a gente gasta numa propriedade, né? E os outros 80%, aumentando a produção, nós temos automaticamente um animal mais eficiente. Então eu vejo que o melhor caminho, né, Juliano, acho que dá para nós, podemos até fazer um comentário em cima também, né, seja aumentar a eficiência da propriedade em si, né, independentemente do tamanho, né. Hoje eu acho que seja o caminho mais assertivo que o produtor pode estar tomando nas propriedades, né. De fato. Muito bem, Jonas, Jonathan, muito bem pontuado. Eu digo sempre assim, pessoal, que a gente só não pode colocar os ovos numa cesta só. Nós vamos buscando ficar dependente só de uma cultivar, ou seja, só do verão ou só do inverno. Nós temos que diversificar a propriedade, a produção de alimentos. E pensando nisso, como eu disse, que a Biotrigo entrou no mercado desagristado. Nós buscamos um genoma romeno e a pesquisa foi melhorando. E está entregando hoje cada vez mais e vai vir mais materiais novos e futuramente a Côte Rosa vai ter um material específico da Côte Rosa, licenciado, para ter um resultado e uma entrega realmente de qualidade. O que o Jonathan falou, até um produtor, um amigo nosso e cliente Côte Rosa me falou uma vez: Juliano, eu nunca imaginei plantar trigo, substituir o milho, nunca. Mas com essa força que vocês me deram, ele falou bem assim, essa força que vocês me deram de conhecer o material, de se preocupar em eu fazer uma silagem de qualidade, eu nunca mais vou deixar de plantar milho. E ele disse bem assim, Jonathan, ele me chama de Pianes, brincando. Tu tem que ver o que deu mais leite depois que saiu a silagem de milho. Não é que o trigo fosse melhor, é que a entrega do milho foi muito ruim, em função das intempéries de clima, né? E o trigo entregou o resultado com um amido muito bom e com a proteína insuperável. É sobre não descartar nada, né, Juliano? Pensar em todas as possibilidades, Jonathan, e não esquecer que também temos a consultoria técnica disponível em todas as horas para os nossos produtores. Exato, e hoje a nossa equipe técnica, né, da Côte Rosa é uma equipe de alto gabarito, né? E temos diversos parceiros, né? Um deles, como bem citado, né, a Biotrigo, né? E todo esse suporte técnico, né, ele é voltado para a rentabilidade das propriedades, né? Então hoje, com todo esse respaldo, né,
que a gente tem, seja de empresas parceiras, seja de corpo técnico que está aí junto ao produtor atendendo, né? Eu vejo que a gente tem uma possibilidade muito grande e uma facilidade em estar conduzindo o produtor para aquilo que é melhor para sua propriedade, né? Então, todo esse conjunto de informações chegando lá na ponta, efetivamente a gente consegue ter um resultado em aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade dessas propriedades, consequentemente permanecer no campo, né? Até pegando esse gancho que o Juliano comentou e tu agora conseguiu trazer para nós de novo, né, dessa parte da equipe técnica, né, Sol? Tem a questão foi feito um trabalho, né, Juliano? Que a gente acompanhou 50 propriedades, Sol. Verdade. 50 propriedades que tiveram o trigo de silagem implantados, né? E nessas propriedades, dessas 50 propriedades, né, o trigo deu quase, na média, 25 toneladas por hectare. Isso é uma produção muito boa. Eu tenho certeza que tem produtores que estão nos ouvindo e escutando isso, né? 25 toneladas por hectare. Em condições adversas, né? O milho não produziu isso, né? Então, olha como essa alternativa entra muito bem no que diz respeito ao planejamento forageiro, né? Verdade. E o Jonathan falou, o que mais nos deixa feliz, assim, quando a gente escuta depoimentos de produtores. Estava eu, sábado, Jonathan, lá no galpão, lá em cima dos animais, no nosso estande, e um produtor me falou, conversando, interagindo comigo, e o Roger, e ele disse, quem salvou a minha propriedade de leite foi o nutricionista, não é porque eu esteja na frente dele, foi o nutricionista da Cotri-Rosa, porque eu vim de 2 empresas e eu estava quebrando. E a Cotri-Rosa foi lá junto com a equipe técnica e salvou minha propriedade, e hoje eu estou com 39 de média. É uma média de 3 ordenhas. É uma média com um custo interessante e deixando margem para ele, sobrando dinheiro. Olha só o orgulho. Quando o produtor me falou isso, Jonathan, aí tu vê que tu tá no caminho certo, com o time orgulho, certo. né? É um orgulho. Com o time certo e uma equipe certa e responsável, dedicada, convém ressaltar. Isso mesmo, ter responsabilidade também no que vocês falam, né, e ter esse retorno, então, é muito bom. Então, meninos, a conversa foi muito boa, gostaria de agradecer pela presença de vocês aqui no primeiro episódio do Cotri-Prosa. É uma satisfação ter participado desse primeiro episódio, Sol. Então, assim, gostaria de agradecer a oportunidade, tá? E a gente está à disposição aí para os próximos episódios, estar acompanhando também essa excelente iniciativa da cooperativa. Com certeza. Para nós da Biotrigo, como eu já disse, GDM, é uma honra e é um privilégio para nós estarmos aqui junto com a Cotri-Rosa, nossa principal parceira hoje, quase que no Brasil. Nos encontramos no próximo episódio do Cotri-Prosa. Até mais!